Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Na Real. E hoje estamos aqui com Carolina Dostal, nossa convidada minha, e eu estou muito bem acompanhado aqui da minha colega Kátia Vasconcelos, e a gente convidou Carolina Dostal. Carolina é top voice do LinkedIn, especialista em LinkedIn, né, Carol? É investidora anjo, já ajudou mais de 1.000 executivas a se posicionarem com autoridade no ambiente digital. Carol, mas antes da gente começar a entrar na tua expertise de negócio, a gente quer saber quem é Carolina Dostal na real. Eu ia perguntar fora do LinkedIn. Então tá valendo, Kátia, tá valendo. Fora do LinkedIn. Olha, eu já falei uma vez, eu vou falar de novo. Eu assisti uma entrevista do Chopra, do Deepak Chopra, aquele indiano, guru médico americano, indiano-americano, e ele falou assim, quando me perguntam quem eu sou, depende pra quem. Para os meus filhos, eu sou um pai. Para os meus funcionários, eu sou um líder. Para minha mulher, eu sou um marido. Então, depende para quem. Para você, Gederson, eu sou uma amiga e uma grande admiradora do seu trabalho. Para você, Kátia, acabei de te conhecer e com certeza vou ficar sua fã também. Boa, Carol, é isso aí, né? A gente é muito mais do que aquilo que acham que a gente é, né? E principalmente quando a gente fala de presença digital, né, Carolina? Assim, que é a tua força também, né? Todo mundo, quem acompanha as redes sociais sabe do teu empenho e da força que você tem em rede social. E começando já a te perguntar, por que um líder precisa estar bem posicionado numa rede social hoje em dia? Qual que é a tua opinião assim, nisso? Eu tenho vários motivos para falar porque um líder deveria estar posicionado no LinkedIn, mas hoje eu vejo que é uma obrigação meio que moral, social dele estar lá. Um líder. A gente imagina que esse líder, para chegar lá, ele tenha que ter passado por muitas experiências na vida dele. E ele tenha algo para aportar para aquele mercado. Por isso ele se tornou um líder. Na maioria das vezes, deveria ser assim. Então, se ele sabe muito de um assunto dentro daquele setor, se ele não assumir a narrativa dele e daquele mercado e falar algo que é bom para a sociedade, ele vai deixar alguém ocupar esse espaço. E no digital, hoje, todo mundo tem voz. Todo mundo é protagonista no digital. Isso é um problema. Isso é um problema que a gente enfrenta. E aí eu brinco. Imagina um médico, né, um ginecologista, que está no Instagram postando direto, falando do chip da beleza. Eu sempre uso esse exemplo do chip da beleza. Aí ele fala que é maravilhoso, que a mulher vai ficar magra, linda, e realmente ela alcança um resultado super rápido. Mas, passado o tempo, ela começa com cólica, com sangramento, passa mal, e ela começa a tentar descobrir indicação de bons médicos. Muitas vezes, esses maravilhosos médicos tradicionais, que são acadêmicos, eles não gostam de se expor. Muitas vezes eles têm uma reticência de falar assim, eu não quero estar no digital. E quando eles fazem isso, eles estão dando espaço para essa palhaçada, entendeu? Porque é uma palhaçada. E eu tô falando um exemplo, assim, mais fácil da gente entender. Mas isso é em tudo na vida. Você não pode deixar esse espaço. Hoje, no digital é importante. Mas não só... Isso é uma das coisas que eu falo sempre. Outra coisa, a gente tá falando de dados, de informação, quando a gente fala de LinkedIn. Tem de tudo? Tem de tudo. Mas hoje o LinkedIn ainda é a rede mais séria que a gente tem. É a mais séria que a gente tem. Não estou dizendo que é absolutamente séria. Não é porque eu trabalho com o LinkedIn que eu vou defender 100%. Mas eu acredito que a gente tem bastante informação incrível lá, bastante informação segura, muito mais do que nas outras redes. E pelo simples fato de que o LinkedIn ele não monetiza com anúncio só. Ele tem outras maneiras de ganhar dinheiro. E isso nos protege, porque a gente acaba não sendo o produto direto. A gente sabe que no digital somos o produto. A gente dá os nossos dados e a gente acaba sendo o produto. No LinkedIn não que isso não aconteça. Ele também vai trabalhar com os nossos dados. Mas o legal é que lá você pode aproveitar para você crescer na tua carreira. Para você crescer como líder. Um conselheiro que eu atendo muito. Eu fico abismada quando eles me dizem que eles não conhecem o potencial do LinkedIn em termos de dados. Porque hoje em dia, e vocês podem falar, porque vocês são empresas também, empresa de tecnologia. Se você não tem os dados na mão, como você faz para liderar e para tomar a decisão certa? Então, o LinkedIn é um dos
fatores, um dos pontos do caminho que são essenciais para um líder fazer a escolha certa de negócio e liderar melhor. Fato. Carol, desde quando que você trabalha com o LinkedIn e que mudanças você tem visto acontecer nessa rede nesses últimos tempos? Eu trabalho com o LinkedIn há mais de 10 anos. Coloca 15 por aí, para ser mais precisa. E eu percebo que o LinkedIn começou com aquela preocupação de, olha, temos uma rede social profissional, a gente precisa estar lá, a gente precisa preencher os campos do LinkedIn. Essa era a principal preocupação. As pessoas viam essa oportunidade de networking que sempre existiu, foi por isso que o Reid Hoffman criou o LinkedIn, mas as pessoas ainda não sabiam, então elas estavam preocupadas em preencher os campos do perfil realmente. Daí, a gente começou a perceber que um percentual muito pequeno dessa rede que postava conteúdo no LinkedIn. Aí as pessoas, não, peraí, eu quero me destacar, então eu quero postar também. E aí começaram a ir atrás de postar, de aprender, de fazer curso, de contratar gente para fazer conteúdo. Depois disso, a gente vê uma fase diferente, que é uma fase onde o LinkedIn fala assim, vamos voltar para os primórdios e vamos entender por que essa rede existe. Sabe, meio Simon Sinek, Golden Circle, por que eu faço o que eu faço? É meio isso. Então, se eu tô aqui porque eu quero colaborar, porque eu quero estar em comunidade, senão eu não estaria numa rede social. A palavra rede social já define social. É as pessoas interagirem, se relacionarem. E aí eles começaram a perceber que, não, eles precisam honrar as outras pessoas, eles precisam contribuir de fato. O conteúdo, ele começou a ficar diferente, apesar de inteligência artificial, porque quem se destaca é quem aporta realmente algo que a audiência vai usar. Então, a gente vê as pessoas mandando mensagem, mas aquela necessidade também de resposta, de ter uma contrapartida. Então, tudo isso tem que ser muito estratégico dentro do LinkedIn. Principalmente porque hoje a gente passou de 1 bi de usuários, é muita gente. E no Brasil, mais de 85 milhões. Esses números mudam a cada 3 meses. Se você não tem uma estratégia muito clara e definida dentro da rede, você se perde. E os CEOs também precisam estar lá, porque eles começam a ter um mapa de calor do que está acontecendo na organização deles. As pessoas se conversam. Você está vendo, você consegue entender cada passo de cada pessoa no mercado. Se está dando certo ou não, se está sendo atrativo ou não, né? E esse negócio, eu ainda escuto pessoas que falam, não, eu não tenho LinkedIn porque eu não estou procurando emprego. Né? Isso um aí, absurdo. A gente está em 2025, mas eu escuto muito isso, do tipo, não me interessa, não tenho que estar lá. Eu acho um absurdo. Acho um absurdo. E por que você acha um absurdo, Carol? Divide. Eu acho um absurdo pelo seguinte, eu entendo que a gente precisa sim cuidar da nossa mente, da nossa saúde mental. Por muitas vezes, eu já me peguei cansada, estressada, porque é viciante, rede social é viciante. Mas, de novo, eu descobri que com disciplina tudo dá certo. Agora, se você é um líder, se você é um colaborador, se você é uma pessoa que não quer ficar obsoleta no mercado de trabalho, você tem que estar lá. Não tem como você não estar. Para as empresas, é muito vantajoso você ter funcionários que são ativos no LinkedIn, porque os funcionários têm conexão da conexão da conexão. LinkedIn funciona com conexão de 1º, 2º e 3º grau. Portanto, uma pessoa tem muito mais expansão no LinkedIn do que uma empresa que só tem seguidor e que precisa colocar muito dinheiro para ganhar novos seguidores. O LinkedIn foi configurado assim, né? Perfil de pessoa tem conexão e empresa tem seguidor. Então isso muda tudo. Colaboradores unidos, falando bem da empresa, postando coisas que não são confidenciais, obviamente, mas com um bom treinamento, eles são um exército de mídia espontânea. É maravilhoso, é o mundo ideal. É muito bom. Então eu não consigo entender como tem gente que não vê isso. E para quem não está procurando emprego, me desculpa, porque a gente já sabe, a gente já conversou disso em outras vezes, esse conceito de empregabilidade e trabalhabilidade, que a gente sabe que você pode não ter emprego, mas vai ter trabalho. Então as pessoas precisam aprender skills, habilidades que o mercado precisa, e o LinkedIn, ele mostra isso. Se você for nos cargos, em todos os cargos que são postados pelas empresas, ele vai lá e ele dá as skills necessárias, as habilidades necessárias para aquele cargo.
Se você pesquisar um pouquinho, você vai falar, poxa, as pessoas que fazem o que eu faço, elas têm todas essas habilidades. Por que eu não tenho? E aí você começa a perceber que você precisa ir atrás. Não necessariamente fazer um curso longo, um curso rápido, mas você precisa atender o mercado. Mas o próprio LinkedIn tem uma parte de learning também, não tem? E o LinkedIn tem uma parte de learning. Então, eles conseguem, por inteligência artificial, buscar, até sugerir para você skills que você pode aprender em cursos de nano-learning, cursos curtos. Então, o mundo é de quem se movimenta rápido, quem não deixa a peteca cair e que vai atrás de conhecimento. Então, a gente junta esses três, conhecimento com relacionamento e uma vitrine profissional. Eu acho que é um tripé que funciona muito bem. Eu estou aqui pensando, você estava falando, né, de que lá a gente consegue ver as habilidades. Veio a seguinte metáfora na minha cabeça. O LinkedIn funciona, de fato, como uma zona de espelho, né? Eu me vejo os outros, olho para trás, né? Porque eu posso olhar retrovisor e posso perceber sinais do que está por vir, né, Carol? Ele te ajuda a ter autoconhecimento, te ajuda a ser autocrítico, mas ao mesmo tempo ele te dá um mapa global do que está acontecendo. Não à toa ele tem convênio, o LinkedIn tem convênio com governos e com o Fórum Econômico Mundial. Eles já sabiam que a gente ia ter esse apagão de mão de obra. Eles já sabiam, isso já foi previsto, já foi falado. Inclusive em Davos, do ano passado, o CEO do LinkedIn teve com o líder de Singapura e mais um monte de gente falando sobre essa questão. E em Singapura, eles já têm todo estruturado um programa de governo para ajudar as pessoas a alcançarem essas skills. Então o gap, a folga para eles ficou menor. Enquanto que pra gente ainda tá grande. Foi legal, eu tava no Rio Innovation Week essa semana. Kátia também. Você tava também? Eu tive uma mesa lá no palco EduTech, na segunda-feira, no primeiro dia. Legal. Eu tava eu fiz uma palestra no Cobra, no Armazém do Cobra, sim, que é a conexão digital. Foi muito legal a palestra. E naquela mesma plenária, tava palestrando a Amy Webb, que é futurista e tal. E saíram assim, reportagens, a Forbes, Exame, um monte, gente. Um monte eu vi que fez a cobertura do que a Amy Webb falou. E eu achei tão legal, porque ela falou assim, a gente fala que o Brasil, vocês têm uma frase que vocês falam que o Brasil é o país do futuro. Acontece que o futuro já chegou. E eu quero ver vocês agirem, vocês deveriam estar no centro de um monte de coisas. Por que vocês não vão plantar cana em áreas de mineração que já estão esgotadas? Por que vocês não colocam... ela falou, assim... Ela deu esse puxão de orelha, então, na gente. Aí ela falou, independente de partido político, independente de qualquer coisa. Vocês falam, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro. O futuro já chegou. Então, gente, o que vocês precisam ela falou, action, ação. Isso aí. Ela é maravilhosa, essa mulher. E toda a palestra dela é diferente. Carol, falando de ação, quem quer começar a agir no LinkedIn ou quer estar mais ativo, que tipo de conteúdo vai gerar mais engajamento? Que tipo de postura deve adotar? Conta um pouco pra gente. Tá, tipo de conteúdo depende de cada um. E eu falo uma coisa que serve para todo mundo. Independente de estar no LinkedIn ou quando você vai dar uma palestra, fazer uma entrevista, fale de uma coisa que você sabe, que você vive todos os dias. E isso funciona muito bem. Então, para começar no LinkedIn, antes de começar a produzir conteúdo, você tem que se fazer a pergunta, né? Por que eu estou lá? Qual é o meu momento de vida? Qual é o meu futuro profissional? O que eu quero do meu futuro profissional? E aí você começa a desenhar também as pessoas que você quer se conectar. A partir disso, você preenche seu perfil do LinkedIn de acordo com essa mensagem que você quer passar, considerando palavra-chave, inteligência artificial, como o algoritmo funciona. Então tem que dar uma bela pesquisada. E aí sim você começa a produzir conteúdo, mas o segredo está na constância. Você precisa ter consistência e repetição. Porque comunicação é repetição. E eu vejo muitas pessoas, elas falam, eu já postei sobre isso. As pessoas não estão no LinkedIn o tempo inteiro. Então, se você posta um dia e na outra semana você não quer repetir aquele assunto por algum motivo, não é repetir igual, tá? Mas é falar sobre aquele assunto. As pessoas, pode ser que isso não marque nas pessoas.
E tem uma questão quando a gente fala de B2B, quando a gente está falando de negócios. Então, a gente está falando da Open, da Use RH. É B2B, vocês vendem para empresas, certo? Uhum. O que acontece? Tem um estudo que diz que 95% do tempo, o comprador ele não está preparado ou no momento de compra. Ele está navegando, ele está no LinkedIn, ele navega, ele vê opções. Se você o tempo inteiro está trazendo conteúdo inteligente para ele, quando ele estiver no 5% de momento de compra, ele vai te considerar. E quando ele te considerar, ele vai pedir uma proposta para você. O problema é, quando ele chega nesse 5%, ele não te considera, algo aconteceu de errado. Porque eu não fiz a repetição da minha comunicação como eu deveria. Então é muito claro. Para mim, eu vou dar o exemplo do Gederson. Para mim, eu associo o Gederson a relacionamento. Porque ele transparece isso no conteúdo dele. Não só pela generosidade do conteúdo dele, mas por aquilo que ele posta. E aí, falando de conteúdo que não é um conteúdo tão seco, que não é aquele conteúdo tão bitolado que a gente pensa em LinkedIn, que a gente pensa que é só trabalho, 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 trabalho. Não é isso. O LinkedIn, o conteúdo do LinkedIn, ele precisa ser tudo aquilo que te faz ser um profissional íntegro, um profissional em sua totalidade. E aí, de novo, tô pegando o seu exemplo porque pra mim é muito mais fácil você estar do meu lado, mas você gosta muito de obra de arte, você visita museus e você aprecia a natureza. Se eu não te conhecesse, eu saberia tudo isso, porque eu vejo pelos seus posts. E isso me diz muito dele, porque eu penso, se eu for fazer negócio, Carolina, se eu for fazer negócio, eu quero fazer com alguém que tenha cultura, que tenha repertório. Eu quero conversar com essa pessoa, que ela abriu a cabeça. E eu acho que a arte, a música, abre a nossa cabeça, abre o nosso repertório e a nossa alma para poder lidar com as pessoas e para poder trabalhar. Isso faz toda a diferença. E isso agora que a Carol trouxe é quase poder de escolha, né? Eu não sei, agora falando por mim mesmo, quando a gente não conhece alguém ou uma empresa que está muito fechada, muito pouco exposta, a gente fica com dúvida, né, de contratar ou de querer fazer negócio com essa pessoa, né? Tipo, um baúzinho fechado, né? Não é, Kátia? É uma coisa assim. E ao mesmo tempo, e aproveitando, Carol, na sequência da tua fala, o que a gente tem. Então, como que a gente tem que se cuidar ou evitar de fazer nas redes sociais também, né? Porque assim, eu brigo por ter uma presença o mais próximo possível da minha realidade e da minha verdade. Né? Eu não invento história, eu não fico buscando engajamento ou likes, ou, né? Tento ser educado, mas mostrando a minha verdade. E aí a pergunta que eu te faço é, até que ponto, né? O que a gente precisa evitar também nas redes para não ser mal interpretado, enfim? Eu acho o seguinte, a gente precisa, em primeiro lugar, ser extremamente verdadeiro. Cada um tem um jeito. Tem gente que quer ser blogueiro, né? Vlogueiro de qualquer maneira e tal. E essas pessoas, elas fazem bem também, porque elas vão mostrando, elas dão dicas, elas vão falando, faz parte do mundo delas. Tem gente que que não tem essa destreza para fazer conteúdo, mas consegue fazer um bom conteúdo. Se ela treinar, ela consegue fazer um bom conteúdo. Eu atendo uma pessoa da área da saúde que ela diz que ela não gosta de gravar, ela grava mal, mas quando ela grava super bem. E o conteúdo é um conteúdo muito potente. Eu tenho um CEO também que eu atendo que ele é todo envergonhado, ele fala que ele não quer. Mas um dia ele leu um livro e ele fez um post falando do livro que foi tão legal. Os colaboradores falaram, putz, que bacana que meu chefe lê isso, olha onde ele tá. Então, até me perdi o que eu estava falando, gente. Não, sobre isso, sobre até que ponto a gente deve ir. Até que ponto, Mas isso também agora você me trouxe para um assunto, ou para uma lembrança, que quando as pessoas também não postam essa verdade e você encontra essa pessoa para um papo na real, né, como a gente está aqui, e você faz uma pergunta, poxa, gostei daquele comentário que você fez a respeito do livro. Sabe qual é. E a pessoa fica não lê o livro. E a pessoa não lê o livro e fica te olhando com uma cara do tipo assim, da onde você está tirando isso, né? Tipo, você postou ontem, né? E aí? Então, mas esse é o cuidado que eu tomo. Então, eu sou social media de um monte de CEO. Eu tenho um cuidado absurdo. Por quê? Eu faço reuniões semanais com eles. Eu chamo de touch points de 10 minutos, porque eu quero entender o que está acontecendo na sua vida hoje. O que você gostaria de falar? Eu posso levantar pauta. Falar, olha, vamos falar da Amy Webb, que tá bombando. Você assistiu a palestra? Vou te mandar.
Os meus clientes sérios falam, me manda a palestra, Carol. Assiste a palestra, realmente você tem razão. Porque eu faço a curadoria, eles são muito ocupados. Como o meu papel é fazer remodelagem de perfil e conteúdo para C-Level, querendo ou não, eu tenho acesso a muito conteúdo. Eu assino tudo que vocês possam imaginar. Tudo. New York Times, Estadão, Folha, Exame, Valor, Veja. Eu assino tudo, eu leio de tudo. Então eu chego com a curadoria pronta para eles e falo, olha, eu acho que isso aqui seria interessante. Os sérios, realmente, eles falam, tá bom, eu vou ler. O que não dá tempo de ler, me faz um resumo, Carol. E aí eu mando e a gente encontra uma saída juntos. Agora, o que não fazer, que foi o que você me perguntou, a gente sabe que tem que tomar muito cuidado para você fazer reclamação na rede social, lavar roupa suja, tomar cuidado como você se expõe e também não é porque você precisa contar a sua vida inteira porque você está na rede social. Você tem que pensar nos aspectos de segurança e o que vale a pena para você. Porque a verdade é, não sei se vocês vão concordar comigo, a gente tem vontade de falar muita coisa. Só que a gente não é mais criança. Então a gente tem um filtro social. Se fosse para falar tudo o que eu penso, talvez eu não tivesse nenhum cliente. E reconfigurar, né, o que é público e o que é privado. Né? Que foi eu acho que a gente ainda está aprendendo de novo o que é uma coisa e o que é outra. Ou, por exemplo, da família. O meu filho não gosta que poste nada dele. Ele não gosta. A minha filha gosta. Mas é uma coisa que a gente tem que aprender. Chegar pro filho e perguntar, tudo bem postar? E pergunta, né? Não é tudo bem. Seu... Que é direito de imagem, é direito de imagem. Não quer dizer que é teu filho, né? Que você pode expor a pessoa. Que você tem posse, né? exatamente. Ó, posso? Tudo bem? Tá bom, é isso. A gente tem que aprender a ter educação digital e a gente precisa aprender a ser ser humano de verdade, independente do digital ou não. Você sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa do bem, uma pessoa educada, você vai ser em qualquer lugar. E desculpa, é verdade. A gente sabe, liderança tóxica no LinkedIn não é diferente. Sabe uma coisa que eu... Desculpa, Não, Kátia. pode falar. Uma coisa que eu fico pensando também é o seguinte... Para você representa uma marca também, né? A gente também somos uma persona, mas uma persona por detrás, na frente de uma marca. A gente representa essa marca empregadora. Então, não adianta... E para a gente entender dessa marca empregadora, leva tempo para isso acontecer. Que tipo de comunicado essa empresa quer dar? Que tipo de recado essa marca empregadora quer dar para o público? Então, assim, tenta entender aonde você está inserido e de que forma a empresa desejaria que você se comunicasse antes de sair falando qualquer coisa. Para né? alinhar. Para alinhar discurso. Eu acho que é isso, né? Alinhar pauta. Discurso, porque senão você sai falando. E aí é que tá a ignorância. Porque os líderes, ou mesmo os colaboradores que de repente falam, não, o LinkedIn não é para mim, eles não estão pensando que eles podem ser treinados. Para digitalmente eles terem um letramento. Porque aí a convivência fica melhor. Claro. As pessoas, elas vivem disso. A gente precisa aprender uma série de coisas. Eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Na família da minha mãe, todo mundo era muito de falar, sabe? Meio fifi, todo mundo falava e tal. Aí, um dia, uma melhor amiga minha, ela falou assim, olha, Carol, uma coisa é muito séria. Quando alguém chega pra você e fala, pedindo o segredo, ou pedindo pra você não contar alguma coisa... A convenção é realmente não conte. Realmente não fale da vida das outras pessoas. Fale só, única e exclusivamente da sua vida. Ela falou pra mim isso, eu era muito jovem. E é muito engraçado, mas hoje eu penso 1000 vezes antes de abrir a boca. E é a mesma coisa na rede social. A gente tem muita coisa boa pra falar. Então, antes de expressar algo, é a história do travesseiro. Quando você... abre um travesseiro de pena e joga ele na montanha. Você nunca mais vai refazer aquele travesseiro uma vez que já foi. Então, tomar cuidado. Tem tanta coisa legal para falar. Então, pensa se aquilo é útil, se aquilo é necessário e se aquilo vai fazer bem para as outras pessoas. Se sim, tudo bem. Manda ver, né? Se não, xarape. Cálice. Né? É isso. Carol, eu te ouvi falando aqui de conexão, de reputação, de imagem, de autenticidade, né? E mostrando pra gente o quão necessário é cada vez mais estarmos nessa rede. Mas e estando lá, e talvez não da forma como você estava mostrando agora, mas ainda assim eu acompanho hoje já muitas conversas sobre esse espaço depois da inteligência artificial. E aí crítica, todo mundo virou agora produtor de conteúdo, os textos estão muito iguais. Assim, eu queria te ouvir falar um pouco sobre esse momento, a chegada da IA
nessa rede, o que isso vem transformando aí? Eu sou um pouco suspeita para falar sobre isso pelo seguinte, eu acho que eu gosto de inteligência artificial, eu sempre usei desde o momento 1, eu uso para tudo inteligência artificial, eu gosto, eu sempre fui heavy user, aquela usuária de tudo que é tecnologia, tudo que são aqueles gadgets, tudo que era novo, eu gosto. O que eu percebo? Eu prefiro 1000 vezes ler um texto que uma pessoa deu um bom prompt e jogou na inteligência artificial e aquilo facilitou a minha leitura, do que um texto completamente prolixo, sem contexto, e que a pessoa foi jogando um monte de informação. Então, assim, eu gosto do lado humano, eu acho que puramente usar o ChatGPT e cruciais ecoaram, mergulharam, destacaram. Sim, palavras que assim, eu não posso ouvir, me arrepiam. Eu tenho gente na minha equipe e eu falo, pelo amor de Deus, não me venha com isso. Mas eu prefiro quando você senta, você escreve exatamente aquilo que você viu, por exemplo, aqui no evento, destaca os 3 principais pontos daquilo, você pede para inteligência artificial organizar. Eu prefiro ler algo assim do que um monte de erro de português, um monte de coisa desalinhada. Então, eu acho que a gente realmente está nesse modelo híbrido. Não tem jeito. A gente está no modelo híbrido de trabalho. Tem que usar com inteligência. E uma palavra, e eu já deixo a dica aqui para todo mundo. Accountability é a palavra do momento. Vocês vão ver. Trend Topics em tudo. É tendência. Accountability. Leiam este livro, Accountability, do João Cordeiro. Porque esse é o segredo de tudo que a gente vai viver com inteligência artificial. Se a gente não tiver treinamento para a gente ter responsabilização dos nossos atos, a gente não vai para frente como país, como mundo. Como profissional, né? Como profissional, é responsabilização. Entender o que é isso. Entender o nosso papel nesse mundo, né? Leia o livro. Real e digital, né? Leia o livro. Eu até escrevi uma parte do depoimento do prefácio do livro, porque realmente é muito bom, mudou minha vida. Muito bom. Carol, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, por trocar com a gente. Eu saí com aprendizados daqui, porque eu, agora confessando, né, eu achava que eu não podia repetir assunto, né? E cada vez que a gente vai falar de uma pauta, o repertório muda, né? Porque a nossa opinião muda também, né? Isso eu levo isso. Jefferson, nessa hora, porque a gente não tem tempo mais, mas na hora que Carol falou disso, eu pensei assim, quem pensa assim, e eu penso também assim, é porque a gente ainda está muito sustentado no modelo linear da comunicação, né? Sim. Onde a gente acha que todo mundo ao mesmo tempo e num determinado tempo vai ver. Só que não é isso. Achei muito interessante esse ponto de vista. Mas depois a gente traz ela de volta para falar da não linearidade. E depois tem mais uma coisa. A comunicação mudou. A comunicação de quando o LinkedIn começou para agora mudou completamente. A gente tem que entender que tem uma geração nova chegando. A gente precisa falar a língua das pessoas também. A responsabilidade de accountability vem dos dois lados. Não é a comunicação, comunicação não é o que você fala, é que o outro entende, mais ou menos. Eu aprendi com uma cliente. A comunicação, ela é o que o outro entende e é o que você fala. Os dois têm responsabilidade nisso. Olha que beleza. Bom, é isso, gente. Carol, muito obrigado. E para você que nos acompanhou, muito obrigado. Deixe seu like, aperta o sininho e nos acompanha aí nas redes, tá bom? Obrigado. Quero saber se minha trancinha foi aprovada. Foi aprovada. Então foi aprovada e tá bela, Carolina. Obrigado, pessoal. Obrigada.